O sorriso da minha irmã foi desaparecendo devagar, lento, controlado, como quando a luz vai sumindo antes de apagar de vez. Meu marido parou de respirar por um segundo, olhou para os papéis na mesa, leu os números uma vez, leu de novo. Isso não é real, ele disse. É, eu respondi, e essa é só a primeira proposta. O silêncio cobriu a mesa inteira. 2 meses antes, naquele mesmo restaurante, meu marido tinha levantado a taça e brindado a minha irmã. Pelo menos uma filha ficou com os bens de verdade. 2 semanas depois disso, me olhou na cozinha e disse as palavras que mudaram tudo. Você é uma inútil. Pega as crianças e vai morar naquele hotel. Ele achava que estava me jogando fora, mas deixa eu te contar o que meu pai realmente me deixou. Meu nome é Emma, tenho 34 anos, sou mãe de 2 meninos e passei os últimos 10 anos construindo uma vida que achei que era sólida. Ajudei meu marido Daniel a montar o negócio dele desde o zero. Cuidei da casa, criei os filhos, fiz o trabalho invisível que ninguém menciona quando fala em conquistar patrimônio, mas que todo mundo sabe que existe. 3 semanas depois que meu pai faleceu, fomos ao escritório do advogado para a leitura do testamento. A sala era formal, gelada de ar-condicionado, com aquele silêncio pesado de lugar que cobra por hora. Minha irmã Olivia sentou ereta do outro lado da mesa, confiante como sempre. O marido dela segurava a mão dela como se já tivessem ganhado alguma coisa antes mesmo de o advogado abrir o envelope. Daniel sentou ao meu lado, não olhou para mim nenhuma vez. O advogado começou a ler. Os apartamentos de cobertura nos jardins vão para Olivia. Minha irmã conteve o sorriso, mas não totalmente. Os olhos dela brilharam. O marido apertou a mão dela. Os dois trocaram um olhar daqueles que as pessoas trocam quando confirmam que a vida voltou a sorrir para eles. Depois, o advogado continuou. O Hotel Beira Rio, na Estrada Velha de Santos, vai para Emma. O silêncio ficou mais pesado. Alguém pigarreou. Olivia tentou disfarçar o sorriso. Não conseguiu. Daniel nem se deu ao trabalho, virou o rosto para a janela, como se não quisesse ser visto no mesmo quadro que eu. No caminho de volta para casa, ele não disse uma palavra. 0. O silêncio dentro do carro era tão denso que eu ouvia minha própria respiração. Naquela noite, Olivia e o marido dela vieram jantar em casa. Era para ser encontro de família. Não parecia família, parecia comemoração, só que não era minha. No meio do jantar, Daniel levantou a taça. Pelo menos uma filha ficou com os bens de verdade, ele disse, olhando para minha irmã. Olivia riu baixinho, aquele riso educado de almoço de domingo. O marido dela acompanhou. Minha tia esboçou um sorriso sem graça. Vários riram. Eu forcei um sorriso pequeno, desses que não chegam nos olhos. Disse para mim mesma que não importava. Mas importava. Importava porque aquilo não era sobre dinheiro. Era sobre o lugar que cada uma ocupava na história que contavam sobre nós. A Olivia era a filha que construía patrimônio. Eu era a outra. Depois que todo mundo foi embora, a casa ficou quieta demais. Eu estava lavando a louça quando Daniel falou. Um hotel? Eu não respondi. Um hotel velho e quebrado na estrada. Ele continuou. Ainda é um imóvel, eu disse baixinho. Ele se virou. Sua irmã constrói patrimônio. Você herda um trambolho. As palavras doeram mais do que eu esperava. Me senti pequena, daquele tamanho que a gente fica quando percebe que as pessoas que amou por 10 anos enxergam você como um peso. Depois ele disse as palavras que não dá para desaprender. Você é uma inútil. O silêncio tomou conta da cozinha. Só se ouvia a torneira pingando. Então ele olhou para a escada, onde os meninos estavam dormindo, e disse uma coisa que nunca vou esquecer. Pega eles. Vai morar naquele hotel. Se foi lá que seu pai te deixou, vai morar lá. Esperei, esperando que ele voltasse atrás, que respirasse fundo e dissesse que havia exagerado. Ele não voltou. Minhas mãos tremiam, mas eu não chorei, não na frente dele. Subi as escadas, fiz as malas das crianças, coloquei os 2 no carro e fui embora sem olhar para trás nenhuma vez. O hotel ficava a 40 minutos da cidade, na Estrada Velha. A via era escura, mal iluminada, com aqueles postes que piscam de vez em quando. Meu filho mais novo dormiu no caminho. O mais velho não parava de perguntar. Mãe, a gente vai mudar de vez? Só por um tempinho, eu dizia.
Quando chegamos, a placa na entrada estava piscando. Metade das letras não acendia. Hotel Beira Rio. O nome parecia ter se apagado com o tempo, engolido pela poeira da estrada. Estacionamento vazio. Nenhum carro, nenhum hóspede. A porta da recepção rangeu quando eu empurrei. O cheiro me atingiu primeiro. Madeira velha, poeira, aquele ar abafado de lugar fechado há meses. Encontrei um quarto que parecia mais limpo que os outros. Passei um pano nos colchões com lenços umedecidos que tinha na bolsa. Coloquei nossas blusas por cima dos lençóis, como se aquilo criasse uma camada de proteção entre meus filhos e a realidade. As crianças estavam tão cansadas que adormeceram rápido. Fiquei ali, olhando para elas por um longo tempo. Essa não era a vida que eu tinha imaginado. Não depois de 10 anos de casamento. Não depois de ter ajudado a construir o negócio de outra pessoa, de ter cuidado de tudo que ficava invisível nos relatórios. Não depois de acreditar que isso valia alguma coisa. Lá pela meia-noite, voltei para a recepção. A luz ainda funcionava. Um abajur pequeno aceso atrás do balcão. Sentei na cadeira velha do meu pai. Tinha livros de hóspedes antigos sobre a mesa, pastas cobertas de poeira, um relógio de parede parado, recibos de papel carbono amarelados pelo tempo. Abri uma gaveta. Outra. Não sei por que continuei procurando. Talvez fosse raiva. Talvez quisesse entender por que ele havia me deixado aquele lugar. Ou talvez, no fundo, eu estivesse procurando alguma prova de que ele não tinha me esquecido. Foi quando notei o armário, atrás do balcão, encostado na parede. Madeira mais nova que tudo ao redor, menos pó, mais limpo. Aquilo não fazia sentido. Ninguém entrava aqui fazia meses. Cheguei mais perto. A porta estava trancada, mas a chave estava pendurada num prego ao lado. Pequena, óbvia demais. Por que meu pai deixaria uma chave assim à vista? Minhas mãos ficaram frias. Segurei a chave por um momento. Não soube se estava pronta para ver o que tinha dentro. Tinha medo, não do armário, mas de não encontrar nada. Se estivesse vazio, então o hotel era realmente um trambolho. E talvez meu marido tivesse razão. Empurrei a chave na fechadura. Ela girou fácil demais. Como se tivesse sido usada não fazia muito tempo. Abri a porta. Não tinha dinheiro, não tinha ouro, nenhuma surpresa dramática de filme. Só pastas, envelopes grossos, um mapa dobrado e uma caixinha de metal no fundo. Peguei o mapa primeiro. Era uma planta topográfica da região. A propriedade do hotel marcada em tinta vermelha. Mas tinha outra coisa marcada também. Uma linha azul atravessando o fundo do terreno. Não entendi o que era. Abri um dos envelopes. Dentro, cartas. A maioria da prefeitura. Algumas de empresas particulares. Um nome aparecia várias vezes. Horizonte Empreendimentos. Nunca tinha ouvido falar. Mas as cartas eram recentes, muito recentes. Uma delas tinha data de 3 meses atrás. Meu pai já estava doente nessa época. Por que ainda recebia cartas sobre o hotel? Continuei lendo. As palavras eram técnicas, mas o sentido era claro. Proposta de extensão da rodovia. Zoneamento comercial futuro. Notificação de desapropriação parcial. Meu coração começou a bater mais rápido. Abri outro envelope. Dentro, uma carta proposta. Não era valor pequeno. Era mais dinheiro do que aquele hotel poderia gerar em 20 anos de funcionamento. Sentei devagar na cadeira. O hotel não era valioso por causa dos quartos. Era valioso por causa da terra. O fundo da propriedade ficava exatamente no caminho de um novo projeto de expansão viária. A prefeitura planejava alargar a estrada, e quando isso acontecesse, aquele hotel quieto e abandonado estaria no centro de um grande entroncamento comercial. Postos de gasolina, restaurantes, movimento, dinheiro. As cartas mostravam que as incorporadoras já tinham procurado meu pai, queriam comprar o terreno, mas todas as cartas terminavam do mesmo jeito. Proposta recusada. Ele nunca vendeu. Por quê? A caixinha de metal estava no fundo do armário, também trancada, mas a chave estava dentro do primeiro envelope, como se ele quisesse que eu chegasse até ela em ordem. Abri. Dentro, um bilhete escrito à mão. Era do meu pai. Minhas mãos ficaram fracas quando desdobrei o papel. Emma dizia, se você está lendo isso é porque eu já me fui. Parei de respirar por um segundo. Eu sei o que as pessoas vão pensar quando virem o testamento. Deixe elas pensarem. Não te dei o hotel porque é pequeno, te dei porque é forte. Meus olhos se encheram de lágrimas.
A prefeitura vai aprovar o projeto da estrada ainda esse ano. Quando isso acontecer, essa terra vai valer mais do que qualquer coisa que sua irmã recebeu. Você sempre foi paciente. Você lê antes de agir. Você observa, espera, entende. Foi por isso que guardei isso para você. Esse lugar não é um castigo, Emma. É a sua vez. Tampei a boca com a mão. Ele sabia. Ele planejou tudo. Fiquei sentada em silêncio por um longo tempo. O hotel não estava morrendo. Estava esperando. E minha irmã não sabia. Meu marido não sabia. Ninguém sabia. Dobrei a carta com cuidado, coloquei tudo de volta no armário, tranquei. Não porque estivesse com medo, mas porque ainda não estava pronta para contar para ninguém. Ainda não. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Era Olivia. A voz dela estava leve, animada. Vamos refinanciar um dos edifícios. Os investidores estão super animados. E o hotel? Ela perguntou. Olhei em volta do escritório empoeirado. Tá quieto, eu disse. Ela riu baixinho. Bom, pelo menos é pacífico. Depois que a ligação terminou, saí para fora. A estrada estava movimentada mesmo naquela hora da manhã. Carros passando rápido, ninguém reparando na placa pequena que dizia Hotel Beira Rio. Mas logo reparariam. Olhei para o fundo da propriedade. O terreno vazio atrás da última fileira de quartos. Era por ali que passava a linha azul no mapa. Era ali que tudo mudaria. Mas cartas são uma coisa, a realidade é outra. Precisava confirmar. Peguei o telefone e procurei o número da Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura. Uma mulher atendeu no terceiro toque. Passei o endereço do hotel. Ouvi o barulho de teclado, uma pausa. Sim, ela disse. O projeto de extensão da rodovia foi aprovado mês passado. Aprovado. Meu coração começou a acelerar. Quando começa a construção? O trabalho preliminar começa em 4 meses. Aquela área vai ser rezonada para uso comercial. Uso comercial. Hotéis, restaurantes, postos, dinheiro grande. Alguém procurou o proprietário recentemente? Perguntei com cuidado. Sim, vários grupos de desenvolvimento enviaram consultas. Agradeci e desliguei. Não era só papel, era real. Naquela tarde, liguei para o número da carta mais recente da Horizonte Empreendimentos. Um homem atendeu, Daniel Fontes. Se apresentou com aquela voz de quem fecha acordos todo dia. Meu nome é Emma, eu disse. Estou ligando sobre o Hotel Beira Rio. Silêncio por um segundo. Emma, tentamos falar com o proprietário anterior várias vezes. Ele faleceu. Sou a herdeira. Outra pausa. Depois, devagar. Bom, ainda temos muito interesse nessa propriedade. Poderíamos marcar uma reunião? Marcamos para sexta. Na quinta noite, 3 dias antes da reunião, meu marido ligou. Era a primeira vez desde aquela noite. A voz dele estava mais calma, calculada. Já caiu na real? Ele perguntou. Você não tem renda, não pode ficar lá para sempre. Olhei meus filhos brincando lá fora, perto do estacionamento vazio. Não vou precisar. Ele suspirou. Sua irmã vai fechar um negócio grande essa semana. Você devia ver o que é sucesso de verdade. Talvez eu veja, respondi baixinho, e desliguei. Sexta de manhã, o Daniel Fonte chegou com mais 2 sócios. Eles não riram do hotel, não fizeram cara de nojo. Olharam para a propriedade com aquela atenção de quem já sabe o que está vendo, muito interessados. Caminhamos pelo terreno juntos. Ele mediu o fundo da propriedade, tirou fotos, fez perguntas sobre acessos à estrada. Depois sentamos no escritório empoeirado do meu pai. Emma, ele disse, juntando as mãos. Quando o acesso da nova estrada ficar pronto, essa localização vira terra comercial de primeira. O entroncamento vai gerar fluxo suficiente para um centro completo de serviços. Eu sei, respondi calma. Ele sorriu levemente. Estamos preparados para fazer uma proposta hoje. Deslizou uma pasta sobre a mesa. Abri. O número dentro fez meu peito apertar. Era mais dinheiro do que Daniel havia ganhado em toda a vida. Mais do que a renda anual dos aluguéis da Olivia nos edifícios dos jardins. E essa era só a primeira proposta. Preciso de 48 horas, eu disse. Claro, ele respondeu. Enquanto eles saíam, meu celular vibrou. Uma mensagem no grupo da família. Minha irmã tinha mandado uma foto. Estava num restaurante com investidores. Daniel estava lá também, o meu marido. A legenda dizia, comemorando bens de verdade. Fiquei olhando para a foto um momento. Depois, digitei uma mensagem. Vamos jantar domingo. Quem paga sou eu.
Domingo à noite, mesmo restaurante, mesma mesa. Olivia estava confiante, com aquele sorriso de quem acha que sabe como essa conversa termina. Daniel mal olhava para mim, encostado na cadeira, com aquele jeito de homem que já decidiu que tem razão antes de ouvir qualquer coisa. Se acostumando com a vida de hotel? Olivia perguntou com um sorriso no canto dos lábios. É pacífico, eu disse. Daniel se recostou ainda mais na cadeira. Pronta para admitir que errou? Peguei a pasta que trouxe na bolsa e coloquei sobre a mesa. Não, exatamente o contrário. Minha irmã franziu a testa. O que é isso? Uma proposta, eu disse. Proposta para quê? Daniel perguntou, com aquele tom de quem já preparou a resposta irônica. Para a compra do terreno do hotel. A Horizonte Empreendimentos quer construir um centro comercial no fundo da propriedade. A nova estrada passa ali. Ele riu. Quem vai pagar dinheiro por aquele lugar? Deslizei os papéis na direção deles. O sorriso da Olivia foi desaparecendo devagar. Daniel parou de respirar por um segundo. Leu o número uma vez. Leu de novo. Isso não é real, ele disse. E essa é só a primeira proposta. Tenho 48 horas para negociar antes que eles tragam a definitiva. O silêncio cobriu a mesa. Olivia murmurou, quase para si mesma. É mais do que meus prédios valem. Eu disse baixinho. Daniel me olhou diferente naquele momento. Não com raiva, não com pena. Com choque puro. Você sabia? Ele perguntou. Meu pai sabia, eu disse. E deixou para mim. O garçom apareceu ao lado da mesa. Tá tudo bem aqui? Tá sim, eu disse, fechando a pasta. Tá tudo bem. Finalmente. 2 meses depois, assinei o contrato. Não vendi tudo. Fiquei com participação no empreendimento. Uma fatia do que seria construído ali. O dinheiro garantiu o futuro dos meus filhos com margem para muito mais. Na mesma semana, entrei com um pedido de divórcio. Daniel não me chamou de inútil dessa vez, não riu. Só perguntou se podíamos conversar. Mas eu já tinha ouvido tudo o que precisava ouvir naquela noite em que ele me mandou embora com as crianças às 11 da noite para uma estrada escura. Olivia tentou agir como se estivesse feliz por mim, mas alguma coisa mudou entre a gente. Um desconforto que ela nunca vai conseguir nomear direito. Ela parou de chamar o lugar de Hotel Velho, passou a ficar quieta quando o assunto aparecia. Hoje, quando passo no canteiro de obras, vejo guindastes, estruturas de aço subindo, caminhões em movimento. A placa velha do Hotel Beira-Rio não existe mais. Mas a terra ainda é minha. Meu pai não me deixou o menor patrimônio da família. Me deixou o mais forte. E na noite em que meu marido me mandou para lá com os meus filhos e as malas na mão, achando que estava me jogando fora, ele estava, sem saber, me mandando direto para o que meu pai guardou para mim. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários o que você teria feito quando abriu aquela carta do seu pai. Deixa o seu like se você acha que a Emma fez certo em esperar o momento certo para revelar tudo. E se inscreve no canal, porque as histórias chegam toda semana e você não vai querer perder a próxima. Até lá!